Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo e hoje eu vou dar algumas dicas de como deixar o seu computador limpo de pragas, outros programas indesejáveis, tá? Bom pessoal, primeiro a gente tem que cuidar muito com a instalação de programas e softwares indesejáveis, né? Eu que já uso computador desde 98, 97, eu percebi nos últimos anos que tem aumentado e proliferado a praga dos programas indesejáveis, aqueles que se instalam sozinhos, né? Eu chamo eles de pegadinha do malandro, né? Tu vai lá, por exemplo, baixar o Atuber ou qualquer outro software que tu queira usar no teu computador, e dentro do instalador, já no processo de instalação do programa, ele já faz perguntas, né, pedindo para você instalar outro software. Daí o que eu recomendo, assim, ó? Primeiro, tem que ler antes de instalar, né? Quem não sabe inglês ou não tem noção nenhuma de inglês vai sentir muito aperto nessa hora, tá? Mas a gente estava sempre acostumado a next, yes e toca a ficha, né? Até o fim. Mas hoje em dia não, a gente tem que ler bem o que está instalando, né? Todo o processo de instalação, a gente tem que ler quadro por quadro. E mesmo assim, lendo quadro por quadro, ainda a gente corre o risco do programa ser instalado mesmo sem permissão do usuário. Esse problema é principalmente no Windows, né? A gente se vai para a parte do Linux, a gente não vai ter tanto problema nessa área aí. A gente vai instalar ele direto. Não vai ter. Existe, claro, mas não tanto como no Windows, né? Eu sigo um procedimento, tá? Para deixar meu computador limpo. Primeiro, procuro deixar meu navegador limpo. Eu vou na opção lá do navegador, eu vou em complementos e olho quais são os complementos que tem instalado dentro do navegador. O Google Chrome tem lá uma opção de complementos, o Firefox também, né? Eu abandonei o Google Chrome e estou usando agora só o Firefox, que está um pouquinho melhor, né, em relação a esses problemas aí, tá? Então ali na aba de complementos vocês podem desinstalar todos os aplicativos que tem instalado dentro do navegador. Segundo passo é olhar a lista de programas instalados. Como é que eu faço isso? Eu clico em iniciar no Windows, painel de controle, tá? E em painel de controle eu vou na opção que diz programas, tá? Ali onde diz programas, eu tenho programas e recursos, clica em cima e ali vai abrir uma lista de todos os programas que eu tenho instalado dentro do meu computador. Nessa hora eu recomendo o seguinte: primeiro, ver programa por programa, o que tu usa e o que tu não usa. Os programas que tu usa, tu já vai conhecer pelo nome, ele já vai estar ali, né? Provavelmente tu vai saber o que é. Então, depois dos programas que tu vai reconhecer, tu vai encontrar também alguns programas que estão instalados, mas que são necessários para o computador. Geralmente ele sai ali na lista e a gente tem que, claro, computador por computador, caso por caso, né? Cada computador é diferente que o outro. Mas geralmente os programas que tem lá a extensão como Intel, Google, Adobe, Microsoft, né? Esses programas a gente deixa ali deixa ali na lista, a gente não pode desinstalar eles. Alguns programas também são necessários dependendo do computador, né? Alguns computadores como Samsung, por exemplo, aí vai vir alguns aplicativos a mais. Se tu desinstalar algum aplicativo, por exemplo, algum programa da Samsung, tu corre o risco de algum componente do teu computador parar de funcionar. Por exemplo, tu vai lá e apaga um programa que tem a relação com a parte de som do teu computador. Então, se tu apagar ali Samsung, o drive, né, no caso, provavelmente tu corre o risco de ter o microfone do computador não funcionar mais. Então, tem que ter muito cuidado. Um por um. Ali também vai aparecer a lista daqueles programas que tu não vai usar. Então, eu vou dar um exemplo clássico, né? Baidu. Baidu era uma praga que instala sozinho no teu computador. Então, ali provavelmente vai aparecer algum programa que tu não usa. Daí tu clica em cima dele
vai aparecer a opção desinstalar na parte superior, tu clica lá em desinstalar. Tá? Bom, depois que eu fiz isso, eu sigo uma rotina. Eu tenho alguns programas instalados no meu computador que eu costumo usar para limpar tirar algumas pragas do sistema. O primeiro que eu uso é o CCleaner, né? Tu tem que baixar e instalar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês clicar ali e baixar o programa direto do site da empresa. Então, eu uso o CCleaner Free, não precisa baixar a versão paga, né? Porque a Free já está tranquilo. Quando tu abre o sistema ali, aliás, o programa, vai ter a primeira aba que diz limpeza, né? Ali tu pode, aparece a janela limpeza, tu só pode clicar lá em executar limpeza. Sem problema, sem medo nenhum. Clica lá em executar limpeza, que ele vai eliminar vários arquivos já que são prejudiciais ao teu computador, né? Lixo, né? Lixo. Não é tão prejudicial, é lixo, né? Pode executar várias vezes a limpeza, tá? Sem problema nenhum. Depois, tem na segunda aba de baixo, tem registro. Ali vocês podem clicar na opção procurar erros, tá? E quando ele terminar de buscar todos os erros, tu pode clicar na opção corrigir erros selecionados. Ele vai pedir para vocês fazer uma cópia de segurança, né? Eu nunca fiz cópia de segurança de registro, eu sempre apaguei as DLL, os erros que apareceu ali, e nunca me deu problema no computador. Então, procura os erros ali, todos os erros que foram apontados, clica em corrigir erros selecionados. Aí eu tenho a aba ferramentas, que aí vocês vão encontrar também o mesmo item que nós estava há pouco ali a mesma opção que eu tinha ensinado a entrar ali anteriormente, é a lista de programas instalados no teu computador. Vocês aqui podem desinstalar programa por programa, tranquilo, do mesmo processo que vocês tinham usado pelo programas do Windows, tá? Depois a gente tem programas iniciados com o sistema. Aqui é interessante dar uma olhada e ver quais são os itens que iniciam com o sistema. Geralmente os vírus e essas pragas, elas iniciam automaticamente no sistema, elas criam um executável e quando tu liga o computador ela vai lá e executa automaticamente. Então aqui tu pode ler um por um, item por item que está iniciando no sistema, tá? Os que tu conhece tu pode deixar tranquilo usando. A mesma coisa, o que inicia com Intel ou com Microsoft, geralmente são programas necessários para o sistema rodar, né? Mas aqui geralmente vai aparecer aquele programa, aquela praga que está instalado no teu computador. Então aqui tu também pode clicar e ir na opção desativar ou remover a entrada. Eu geralmente, quando eu conheço o arquivo, vejo, olha, essa aí não faz parte é um vírus, é uma praga, eu clico ali em remover a entrada, né? Depois a gente tem outras opções de restauração de sistema, limpeza de dispositivo, isso eu não costumo executar, tá? Penúltimo, eu costumo baixar um programa que se chama ADW Cleaner. Sempre que eu vou executar esse programa, eu baixo ele direto da internet, eu baixo o executável do site, né, para o computador, eu baixo ele e executo dentro do computador. Então eu sempre vou baixando ele para manter ele atualizado, porque ele se atualiza direto pelo site, né? Ele é um programa assim, ó, excelente. Eu considero assim, um dos melhores que tem. Ele é simples e fácil de fazer. Como é que eu faço? Eu clico no link, eu vou deixar o link na página aqui na descrição. Tem que ser o site correto, porque tem muito site aí também que eu tenho aqui um que é batata, né? Tu baixa e funciona. Clico no botão verificar e espero ele fazer a verificação do meu sistema. Depois, no final, ele vai ter a opção desinstalar ou limpar. Tem que cuidar para tu não clicar na opção desinstalar, né? Não confundir o botão. Depois que tu verificou, depois que tu clicou no botão limpar,
aí vai aparecer um aviso dizendo que o seu computador vai ser reiniciado. Tranquilo, clica lá em reiniciar, ele vai reiniciar o teu computador. E aí tu vai ter inclusive uma lista de quantos itens foram removidos, né? Por último, muita gente esquece, né? Mas é importante fazer, clicar lá em acessórios, iniciar acessórios, vai em em ferramentas do sistema, não é acessórios, ferramentas do sistema. E vai na opção desfragmentador de disco. Isso é uma coisa que ninguém mais faz, mas eu continuo fazendo, né? Desfragmentador de disco, ele é um programa do Windows que, conforme, eu vou explicar rapidinho, assim, conforme tu vai passando o tempo, os teus arquivos vão sendo desfragmentados, né? Porque o Windows vai gravando por exemplo, uma foto, ele vai gravando pedaços da foto em diferentes partes do HD. E isso vai acabando picando, né, os arquivos e vai deixando o computador lento. Se tu nunca fez isso, eu recomendo fazer uma vez por ano, pelo menos, né? O que ele faz? Ele pega todos os arquivos, junta eles novamente e reagrava eles no HD do computador, né? Essas coisas do Windows aí, né? Que eu costumo fazer. Tem que ser feito uma vez por ano. Se tu nunca fez 2, 3 anos, o teu HD deve estar muito desfragmentado e o computador acaba ficando lento por causa disso, né? Essas são as dicas que eu dei aqui, tá? Eu vou dizer o seguinte, a maioria essa rotina me deixou livre de muita praga. É claro que eu já peguei alguns arquivos, alguns programinhas que instalaram e simplesmente grudaram no meu computador, né? E aí tu vai ter que fazer uma pesquisa e uma análise mais profunda, vai ter que usar o Google lá para ver o que tu tem que fazer para remover essa praga. É caso por caso, às vezes eu já fui vítima, né? Mas a principal iniciativa que eu estou tomando é cuidar onde eu clico, em que arquivo estou clicando, né? Estou abrindo qual executável, né? Qual arquivo, qual e-mail, né? A gente tem que ficar muito vigilante que tem muita praga hoje em dia espalhada na internet, né? E sites que às vezes tu acha que não tem perigo nenhum, tu vai lá e acaba instalando uma porcaria dentro do teu computador, tá certo? Essas foram as dicas para hoje, valeu e um abraço.